Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre contra-argumentação, tá certo? Na aula anterior nós discutimos um pouquinho sobre a argumentação, sobre a contra-argumentação, então hoje nós vamos dar uma recapitulada e fazer uns exercícios para tentar compreender melhor como é esse processo dentro dos textos. Vamos lá? Então, recapitulando a contra-argumentação. Vamos começar pela argumentação. Olha aqui, a argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Então, a argumentação ela serve o quê? Para convencer alguém sobre alguma coisa, para que ele mude aquela opinião que ele tinha sobre alguma coisa, tá? Um argumento de autoridade, que nós falamos na aula, lá pelo segundo vídeo ali dessas aulas sobre argumentação, né? É aquele em que citamos um especialista para justificar nossa conclusão. Então, o argumento de autoridade, ele vai vir sempre citando alguém. Nós vamos usar a fala de alguém para justificar o nosso argumento, tá certo? Vamos pegar a frase de alguém, pode ser tal qual ou pode ser parafraseada, tá certo? E colocar no nosso texto. Na contra-argumentação, o escritor apresenta os argumentos a favor e contra a tese inicial, ou seja, o autor do texto apresenta um debate oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores a partir das ideias contrárias. O escritor ele tece sua proposta, que será concluída lá no final do texto, apresentando geralmente o quê? Uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Então, aqui na contra-argumentação, o que ele quer dizer com isso? Que vão ser apresentadas ali argumentos dentro daquele texto e de repente ele pode apresentar outros argumentos contrários ao que ele disse. Então ele defendeu uma ideia e lá embaixo ele colocou uma ideia que se opôs àquela anterior e no final ele usou uma nova, né, para defender a ideia contrária lá do início, na introdução do texto dele. Tá certo? Então são várias opiniões que ele coloca ali dentro para defender um ponto de vista que ele tem. Então ele bota várias ideias diferentes, vários argumentos diferentes, contrários ali, e cria uma nova argumentação lá no final para defender isso. Tá? Vamos lá, o contra-argumento ele pode ser feito usando o quê? O embora e sua família, usando também algumas expressões como mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pode pensar e etc. Então, dentro do texto, né, o contra-argumento ele vai aparecer através dessas expressões aí, tá certo? Vamos seguir. Aí na aula anterior, nós tínhamos esse texto, tá? Que vocês podem frisar o vídeo aí, pausar para ler, tranquilidade, tá? Que já foi dito na aula anterior, tá? E eu só trouxe aqui novamente porque não deu tempo da gente discutir direitinho, tá? Que ele fala aí dos ingressos da meia entrada, né? Nas peças, no teatro, no cinema. E o texto aqui, ele quer cancelar a meia entrada, tá certo? Aí vamos para a nossa questão. Com base no texto, defenda a meia entrada utilizando os recursos o quê? Da contra-argumentação. Então, nós vamos ter que fazer o que aqui nessa questão, nesse item? Nós vamos defender a meia entrada. Então, se eu vou defender a meia entrada, eu vou ter que ser contra ou a favor aquele texto. Vamos ver aquele texto. Esse texto aqui, ele é a favor ou ele é contra a meia entrada? Ele é contra a meia entrada. Então, nós vamos ser contra o texto, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo que o autor nos traz aqui, que alguém nos deu, né? Apesar de alguns defenderem que a meia entrada deixa os ingressos mais caros para determinadas pessoas, vejam aqui nesse início. Ele começa dando os mesmos argumentos que o texto,
Tem algumas pessoas que defendem que a meia entrada deixa os ingressos mais caros, né, para algumas pessoas. Isso aí é a ideia que as pessoas lá do texto vêm dizendo. Aí vamos ver a contra-argumentação que ele coloca. É importante destacar que a ausência desse benefício, que benefício? A ausência da meia entrada, a longo prazo, ou seja, por muito tempo, fará o preço subir devido ao aumento da procura. Então, quer dizer o quê? Ele trouxe aí um novo argumento que quebrou o anterior, tá certo? Ele usou o argumento deles e, de repente, ele trouxe outro para contra-argumentar esse aí, para defender a meia entrada. Então, não vale a pena cortar a meia entrada porque os ingressos vão ficar caros, né? E, a longo prazo, vai ficar muito caro para todo mundo e quem é que vai poder comprar os ingressos, né? Ninguém mais. Se tiver meia entrada somente nos feriados, e aí, né? Como é que vai ficar? Não vai ser vantajoso, né? Para os estudantes, né? Para a classe que menos favorecida, tá? Então, vamos ver aqui alguns exercícios sobre a contra-argumentação. Vamos lá? Lá no Enem de 2009, nós tivemos um texto que fala sobre o seguinte: apesar da ciência, ainda é possível acreditar no sopro divino, o momento em que o Criador deu vida até ao mais insignificante dos micro-organismos? Aí vamos ver, nós temos duas respostas para essa pergunta aqui. A resposta de Dom Odilo Scher, cardeal arcebispo de São Paulo, nomeado pelo Papa Bento XVI em 2007. Ele disse o seguinte: claro que sim, estaremos falando sempre que, em algum momento, começou a existir algo para poder evoluir em seguida. O ato do Criador precede a possibilidade de evolução. Só evolui algo que existe. Do nada, nada surge e evolui. Então, nós temos aí uma opinião sobre essa questão. Vamos ver a outra. Resposta de Daniel Dennett, né? Filósofo americano, ateu e evolucionista radical, formado em Harvard e doutor por Oxford. É claro que é possível, assim como se pode acreditar que um super-homem veio para a Terra há 530 milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana, provocando a explosão da vida daquele período. Mas não há razão para crer em fantasias desse tipo. Então, nós temos uma pergunta e duas respostas totalmente opostas, certo? Vamos para a questão. Os dois entrevistados, eles responderam as questões idênticas e as respostas a uma delas foram reproduzidas aqui. Tais respostas revelam opiniões opostas. Um defende a existência de Deus e o outro não concorda com isso, para defender o seu ponto de vista, né? Vamos ver como que eles fizeram isso. Letra A. O religioso, ele ataca a ciência, desqualificando a teoria da evolução, e o ateu, ele apresenta comprovações científicas dessa teoria para derrubar a ideia de que Deus existe? Será que essa é a resposta certa? Scher impõe sua opinião pela expressão claro que sim, por se considerar a autoridade competente para definir o assunto, enquanto Dennett expressa sua dúvida com expressões como é possível, assumindo não ter opinião formada. O arcebispo, ele critica a teoria do design inteligente, pondo em dúvida a existência de Deus, e o ateu argumenta com base no fato de que algo só pode evoluir se antes existir. E aí? O arcebispo usa uma lacuna da ciência para defender a existência de Deus, enquanto o filósofo faz uma ironia sugerindo que qualquer coisa inventada poderia preencher essa lacuna. E a letra E, o filósofo utiliza dados históricos em sua argumentação ao afirmar que a crença em Deus é algo primitivo, criado na época cambriana, enquanto o religioso baseia sua argumentação no fato de que algumas coisas podem surgir do nada. E então, qual dessas aí vocês acham que é a resposta certa? Tem aí algumas que dá para você eliminar de cara, né? Vamos ver. Letra D. A letra C a gente pode eliminar de cara porque ele já inverteu os papéis, né?
Não é o arcebispo que critica aí o design inteligente, né? Quem critica aí é o filósofo, né? Então, fazendo uma análise lá do que foi dito, a gente consegue entender essas ideias. O arcebispo, ele usa essa lacuna da ciência e ele defende a existência de Deus, e o filósofo, ele faz o quê? Uma ironia, sugerindo que qualquer coisa que é inventada poderia preencher lá essa lacuna da existência. Tá certo? Vamos lá. Se deixarmos de lado as chantagens políticas e causuísmos em torno da chamada PEC da Bengala, que eleva de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de servidores públicos, ficamos com uma interessante discussão que mistura demografia com sociologia das instituições. Bem, relendo a oração anterior, reconheço que parece bem chato, mas asseguro que o conteúdo é melhor do que a sua descrição. Em termos demográficos, a mudança faz sentido. A expectativa de vida da população brasileira está aumentando e a fecundidade das mulheres caindo em ritmo acelerado. Assim, se quisermos manter o sistema previdenciário viável, as pessoas terão de trabalhar e pagar suas contribuições por mais tempo. O mundo, porém, não vive apenas de previdência. O poder é outro aspecto relevante de nossas realidades. A questão, então, passa a se determinar se é desejável prorrogar o período durante o qual os poderosos têm oportunidade de desempenhar suas funções. Haveria, é claro, outras formas de resolver o dilema. Poderíamos, por exemplo, adotar mandatos fixos não renováveis para os juízes. Temos esse texto aí falando da questão da aposentadoria, né, que tem que ser alongada aí nessa expressão, e nós temos argumentos ali que tratam disso e argumentos contrários dentro desse texto, tá certo? Então ele dá duas opiniões sobre essa questão da previdência, se você notou ali dentro do texto, né? Vamos ver aqui o enunciado. No texto, percebe-se a marcação linguística de estratégias de contra-argumentação, sobretudo em qual trecho? Onde é que a gente observa essa estratégia aí? Vamos ver. Se deixarmos de lado as chantagens políticas e causuísmo em torno da chamada PEC da Bengala, ficamos com uma interessante discussão que mistura demografia com sociologia das instituições. Bem, relendo a oração anterior, reconheço que parece bem chato, mas asseguro que o conteúdo é melhor do que a sua descrição. Ou C, em termos demográficos, a mudança faz sentido? Ou letra D, o mundo, porém, não vive apenas de previdência, o poder é outro aspecto relevante em nossas realidades? Ou a letra E, haveria, é claro, outras formas de resolver o dilema? E aí? O que vocês dizem sobre o que vocês dizem aí a respeito dessa questão? Onde é que está o elemento da contra-argumentação? Vamos ver? Está aqui. O mundo, porém, não vive apenas de previdência. O poder é outro aspecto relevante de nossas realidades. Vejam aí que ele acrescentou outra opinião, outro argumento para falar sobre essa questão da previdência, né? Não é só essa questão de estender a idade para que as pessoas possam contribuir mais, né? Se o poder for ali observado direito, né, tirado ali do juiz, mudar os mandatos, diminuir ali o tempo de serviço daquelas pessoas, né, que ganham muito, talvez isso aí poderiam ser revertido, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque, que vocês vão encontrar essa aula lá, tá certo? Até a próxima!